E será que Cavaleiros do Zodíaco, o live action, é uma boa adaptação? E chegou na última quinta-feira nos cinemas o live action de Os Cavaleiros do Zodíaco, intitulado Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco, o começo. E o começo, porque a ideia desse live action é ter muito mais do que um filme. Na verdade, a ideia deles é ter realmente mais de 6 filmes para poder contar a história dos Cavaleiros como um todo dentro de um live action. E eles sabiam que em um filme, se eles contam um arco inteiro, ficaria algo acelerado, ficaria algo apressado, não agradaria os fãs, não agradaria de forma nenhuma quem gosta da obra. Então eles resolveram fazer filmes separados. Nessa ideia eles foram bem inteligentes, porque realmente, se tentam englobar tudo num filme só, um arco inteiro, ia ficar algo bem ia ficar algo atropelado, os personagens não seriam bem desenvolvidos, então esse ponto foi uma boa ideia. O problema é que o primeiro filme que eles fizeram já foi um terror, foi terrível, e como eu falei na minha crítica, o live action de Cavaleiros do Zodíaco, antes de ele ser uma adaptação ruim, ele é um filme terrível. O que eu quis dizer com aquilo é que é o seguinte, o filme, ele é terrível, e ele é uma adaptação ruim, mas se eu focasse só na adaptação, ia parecer que o filme não é tão ruim, mas que eu não gostei dele porque a adaptação era ruim. Então por isso eu resolvi fazer uma crítica sobre o filme, e aí na crítica eu ia falar realmente como ponto técnico, como atuação, e aí num vídeo que é esse aqui, aí eu ia focar mais na adaptação. Então com isso, vou falar um pouco sobre a adaptação e falar por que ele é uma adaptação terrível. Primeiro ponto da discussão tem que ser, o que é uma boa adaptação? Pra mim, uma boa adaptação é quando você não faz um copia e cola da obra, ou quando você muda completamente. Uma boa adaptação é quando você respeita a obra principal, mas entende que ele está indo para uma outra mídia, ele está sendo adaptado para uma outra mídia. Então dessa forma, não tem como você fazer igual a um anime, onde é praticamente por capítulos, ou um mangá, onde é uma história que vai depender muito da leitura do leitor, para poder fazer essa história vai ser mais rápida, mais lenta, tudo depende muito de quem está lendo. Então, são duas mídias diferentes. O cinema é uma mídia onde você não consegue, por exemplo, você pode fazer um episódio dentro do anime, onde você pode fazer um filler, ou enrolar mais para chegar num certo ponto. Num filme, não. Então, por exemplo, esse seria uma boa adaptação. A pessoa que entende que é uma outra mídia, principalmente o cinema, que é uma mídia completamente diferente das outras, e você vai conseguir fazer com que aquela história que você vai englobar seja bem adaptada para o cinema. E é isso que é um problema. Cavaleiros do Zodíaco, o começo, ele é um filme terrível. Ele é um filme que ele não funciona hoje em dia e não funcionaria lá atrás. Mas o roteiro e a forma como eles conduzem a história faz parecer que esse live action, ele tá uns 20 anos atrasado. Há 20 anos atrás, você pega esse live action, seria só mais um live action ruim de anime. Hoje em dia, alguns live actions estão saindo bem, estão saindo bons, como por exemplo o live action de Bleach é muito interessante, o live action do Samurai X, a maioria dos filmes é bem feito, e são bem feitos exatamente porque eles entenderam a obra e adaptaram bem a obra. Esses dois casos são muito bons. Bleach, ele nem chega a ir pra Soul Society realmente no live action. Todo o primeiro arco que eles fazem ali é praticamente até o resgate da Rukia. E nessa parte eles introduzem alguns elementos que não existem no mangá, mas que pro cinema funciona muito bem. Claro, o fã mais hardcore de Bleach provavelmente vai reclamar de alguns pontos e algumas escolhas que eles fizeram ali, mas eles conseguiram fazer com que a história tivesse um primeiro, um segundo e um terceiro ato muito interessantes, onde apresenta bem os personagens, apresenta bem o universo, apresenta bem o arco de treinamento e chega no final tendo uma luta entre o Ichigo junto contra o Byakuya e contra o Renji. E você consegue entender por que o live action de Bleach é bem feito, porque eles adaptaram bem a história. Rurouni Kenshin ou Samurai X é a mesma coisa. Por que os live actions funcionam bem? Porque eles entenderam como funciona o arco e conseguiram fazer com que aquela história que tinha vários capítulos, vários volumes, se transformasse num filme de 3 atos, onde eles mudam bem algumas coisas acabam sendo corridas, alguns personagens não são tão bem trabalhados assim como no do Bleach, mas mesmo assim eles conseguem transformar aquilo num filme bom, num filme assistível, num filme que é legal de assistir. Aqui em Cavaleiros do Zodíaco isso não acontece. Parece que é realmente o oposto. Parece que eles, em vez de, como eu falei, do Rurouni Kenshin e do Bleach, que eles leram a obra, entenderam até onde eles iam na obra e adaptaram para o cinema, aqui parece o oposto. Parece que eles pegaram o Cavaleiro Zodíaco e já tinham um roteiro pronto. E só foram colocando coisas de Cavaleiro Zodíaco dentro do roteiro. Eles pegaram, por exemplo, a história base do Cavaleiro Zodíaco, colocaram lá, mas as batidas não pareciam que eram algo de Cavaleiro Zodíaco. Eles foram colocando Senna no lugar de um personagem, Saori no lugar do outro, colocando batidas genéricas que você pode colocar vários filmes aqui dentro. Se você reparar no roteiro de Cavaleiro Zodíaco, você vai perceber que ele é um live action onde qualquer anime
principalmente de luta, ele conseguiria se introduzir dentro desse roteiro que eles colocaram. É um roteiro que não se preocupou com o mangá para poder fazer o filme. Ele criou o roteiro e foi introduzir os personagens depois. E aí que começa a sair a adaptação ruim. Porque como o filme, eu falei, ele é um filme terrível, ele não funciona como adaptação. Mas a adaptação é ruim porque ele não consegue transformar o anime e o mangá de Cavaleiro Zodíaco num bom filme, ele não consegue utilizar bem os personagens, a forma como eles trabalham o núcleo da história também não é bem feito. Tanto que você pode perceber que esse filme, ele praticamente, se tentar colocar ele dentro do mangá de Cavaleiro Zodíaco, ele começaria desde o momento onde o Seiya treina, né? Treina pra pegar a armadura com o Cassius, e ele terminaria na Guerra Galáctica. Por que eu falo que ele terminaria na Guerra Galáctica? Porque o fim da Guerra Galáctica, que nem é algo tão grande no mangá, nem no anime, termina com o Ikki chegando, ele acaba roubando a armadura de ouro, e aí ele vai embora da Guerra Galáctica, e aí a Guerra Galáctica acaba pra começar a saga dos Cavaleiros Negros. É assim que funciona Cavaleiro Zodíaco nesse começo, esses primeiros 7 episódios. Eles pegaram esses 7 primeiros episódios e colocaram aqui nesse filme. Só que o problema é, não tem a Guerra Galáctica. Tudo bem, já que a ideia do filme não era essa, então não colocou a Guerra Galáctica. Não colocou nenhum cavaleiro sem ser o Seiya. E quando eu falo cavaleiro, eles até mencionam o tempo inteiro. Tem outros cavaleiros, tem outras crianças que também vieram cavaleiros. Então, óbvio, tem o Shiryu, tem o Yoga, tem além do Ikki, que já apareceu, e tem o Shun também. Além, obviamente, dos outros cavaleiros que provavelmente nunca vão aparecer no cinema, que seria, por exemplo, o Jabu de Unicórnio. A gente nunca vai ver, já que eles nem apresentaram os cavaleiros que a gente já conhece, qual é a chance de apresentarem, por exemplo, um Jabu de Unicórnio? Zero. E os outros cavaleiros em volta dele, menos ainda. Mas aí a ideia do filme era essa, era meio que englobar até a Guerra Galáctica. E muita gente ia falar, bom, isso não faz sentido, porque no filme eu não vi nada disso. É porque eles não adaptaram o mangá diretamente. Eles fizeram uma adaptação do anime da Netflix, onde o começo deles, eles meio que também jogam de lado a Guerra Galáctica e colocam essa briga do Gurad contra o Mitsumasa Kido, e através disso tem essa briga igualzinha no anime da Netflix, que não é um anime bom, é um anime ruim, mas eles acharam que foi uma boa ideia pegar a partir daí e pegaram para colocar dentro do seu filme. Então, eles meio que adaptaram como se fosse até a Guerra Galáctica. Por isso que muita gente, eu vi comentando que o próximo filme seria a saga das 12 casas. E eu acredito que não. Se esse filme tiver uma continuação, ele seria mais ou menos a saga dos Cavaleiros Negros e até as 12 casas. Mas não seriam as 12 casas. Até porque o final do filme não parece que o Ikki vai ser algo amigável e ele pegou a armadura de ouro. Vai ter que ter essa parte. Então, esse primeiro filme, ele é como se fosse realmente até a Guerra Galáctica. Então, se você perguntar, claro, de novo, se você assistiu o filme, por que eles não estão adaptando o mangá diretamente, estão adaptando o filme da Netflix, o anime da Netflix, você vai pensar, não tem nada a ver com o mangá. E realmente não tem. Porque eles resolveram fazer uma adaptação completamente diferente. E como eu falei, ele poderia funcionar como filme. Pra ele ser uma boa adaptação, ele precisa ser copia e cola. Só que ele não funciona como filme. O filme não funciona. Ele não funciona como filme e ele também não funciona como um filme de Cavaleiro Zodíaco. Porque na parte do visual, não funciona. Na parte das cores, não funciona. Na parte da atuação, não funciona. Então nada funciona aqui. Então por isso que Os Cavaleiros do Zodíaco, o começo, ele é um péssimo começo e que eu espero que não tenha continuações. Claro, se tiver eu vou assistir, eu sempre vou apoiar o máximo possível animes e obras de modo geral que envolvam animes e mangás no cinema, porque eu quero que cheguem mais. É que nem anime ter na TV. Eu posso até não ficar assistindo, mas eu vou de alguma forma dar audiência que eu quero que tenha mais na TV, mais gente consumindo esse tipo de obra. Mas, se para ver o filme, ele é uma péssima adaptação por causa disso. Porque como filme, ele não funciona, ele não consegue adaptar bem um arco simples de Cavaleiro Zodíaco, a forma como ele apresenta o Seiya, a forma como desenvolve a história do Seiya é muito ruim, sem contar que como filme ele falha muito. Então, foi o que eu falei, como adaptação ele não funciona de maneira nenhuma, e eu espero que realmente, se for ter continuações, que tenham roteiristas melhores, que entendam melhor essa obra, entendam melhor de adaptação, pra a partir daqui, realmente ver se o universo começa a funcionar depois desse filme catastrófico. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do Cavaleiro Zodíaco como adaptação? Você acha que o live action funcionou ou não funcionou? Você saiu feliz do cinema ou saiu triste? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.